Trump ligou para Lula e a ligação, que deveria ser motivo de desespero para o governo, acabou virando um verdadeiro pesadelo para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eles tentaram desmerecer a conversa, debochar e criar narrativas. Mas foram desmentidos e humilhados em tempo recorde, pelo próprio Trump. Você precisa ver até o final como essa história virou de cabeça para baixo e deixou a dupla bolsonarista completamente de escanteio. O presidente Lula conversou nesta manhã por 30 minutos com o presidente americano Donald Trump. Segundo informações do Palácio do Planalto, durante essa ligação, o presidente Lula pediu o fim da taxação a produtos nacionais e também das sanções a autoridades brasileiras. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou dessa conversa, por telefone entre o presidente Lula e Trump, ele basicamente repetindo tudo que estava na nota do Palácio do Planalto, depois publicada pelo presidente Lula, dizendo que a reunião foi muito positiva, melhor até do que eles estavam esperando. Vamos aguardar sobre, quando ele foi perguntado da retirada das tarifas, e confirmou que foi sim falado sobre as sanções a ministros do Supremo, dizendo que, segundo o relato do Geraldo Alckmin, sanções a ministro, essas sanções não são justas. Basicamente o que estava na nota, Eu estava comentando antes da gente plugar o Alckmin aqui, ele também ressalta que eles trocaram o telefone, que eles falaram por 30 minutos. Essa informação de trocar contato é importante porque elimina qualquer tipo de intermediário. Então, tem uma expectativa, sempre teve um temor ali, uma preocupação do interlocutor ser o Marco Rubio, porque ele é um personagem não só muito ideológico, como muito alinhado a essa turma bolsonarista que está nos Estados Unidos. É atribuída a ele, inclusive, essa articulação toda bem-sucedida feita por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nessas sanções que nós estamos vendo aqui. E aí, roda aqui para mim, por favor. Eu conversando com os ministros do governo hoje, porque eu queria saber a respeito de Bolsonaro. Havia uma grande preocupação de que, quando o Trump chegasse, assim como na nota, quando ele anuncia as tarifas lá atrás, ele condiciona as tarifas à situação do ex-presidente Bolsonaro. Assim, primeiro ele vem e diz que estava tendo um caça às bruxas contra Bolsonaro, uma perseguição. Depois, quando ele traz as tarifas naquela nota, ele fala de Bolsonaro. E aí minhas fontes estão me dizendo que não se falou de Bolsonaro especificamente nessa conversa. Então, havia essa preocupação do lado do governo Lula e havia essa expectativa do lado dos bolsonaristas, de que isso fosse colocado na mesa. Isso não aconteceu. Então, como eu sempre digo, Trump é óbvio que é um personagem totalmente imprevisível. É impossível você fazer uma previsão a longo, médio prazo sobre Trump. Até porque o que ele combina de manhã pode não estar valendo para a noite. Mas a foto, o saldo dessa conversa entre Lula e Trump para os bolsonaristas é péssima. Péssima, porque, como a gente disse aqui semana passada, primeiro, Malu mostra que eles não têm, essa dupla não tem o monopólio da interlocução. Cada vez mais comprovada, essa influência está caindo. Pode ser que eles se recuperem. Hoje, conversando com um bolsonarista, ele me disse, a gente precisa de um contra-ataque, precisa se encontrar com o Trump, ter uma conversa ideológica com o Trump para explicar o que está acontecendo. Então, eles estão agora escanteados, vendo essa relação sendo construída. Como me disse um ministro do governo Lula, é uma negociação, é uma construção de uma relação. Vamos aguardar, assim como o Alckmin, com muita cautela, mas o saldo do dia é positivo para o governo Lula. E o detalhe mais constrangedor é que, enquanto Eduardo e Paulo usavam as redes para ironizar a agenda de Lula, Trump publicava em sua própria rede social, confirmando e elogiando a conversa. Ou seja, em questão de minutos, toda a estratégia da dupla ruiu diante dos olhos de quem acompanhava. Se você também acha que essa foi uma derrota humilhante para eles, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque ainda vem mais revelações pesadas pela frente. Exatamente, até porque quando a gente conversava com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, o que a gente ouvia, aguardem, porque Sim. quando o Trump se sentar na frente do Lula, vocês vão ver, ele vai amassar o Lula, ele vai acabar Vai botar com Bolsonaro o na Lula, mesa. vai botar o Lula no corner, toda essa discussão. Mas o fato é que, no momento, existe uma vantagem para o governo brasileiro e uma desvantagem para a oposição. Até porque, é importante lembrar, no Brasil, o Eduardo Bolsonaro entrou agora no Conselho de Ética num processo de cassação. Então, por mais que ele diga que não se preocupa com isso, ele tem que se preocupar. Não. Ele não pode também arriscar o mandato dele. Ele está numa luta ali para estender o mandato, ficar mais 90 dias no Conselho de Ética. Não é hora de criar confusão. Então, para eles, a situação está mais desafiadora do que para o governo brasileiro no momento. E tem uma coisa sobre eles, a última esperança deles é Donald Trump. Se Trump vai abrindo negociação ou conversas, diálogos com os adversários deles,
realmente a situação deles fica difícil. E para mim eu fiquei muito impressionada com a falta de temperatura deles do governo Trump, porque horas antes o Eduardo Bolsonaro estava nas redes sociais fazendo piada, debochando da agenda do Lula, dizendo que o Lula não tinha espaço para conversar com o Trump. Vamos de ter a informação que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais dele. O resultado dessa conversa com o presidente Lula está aqui, ó, na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Então, ele está dizendo que nessa manhã ele teve essa conversa excelente por telefone com o presidente Lula, discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia, comércio entre os dois países. Aí segue o Trump dizendo que eles vão ter mais discussões e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse fim aqui, que ele diz assim: gostei da ligação, nossos países se darão muito bem juntos. I enjoy the call. I enjoy the call. E interessante ele dizer também, né, Andréia, vamos nos encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, tem a Ele Eiji aí pairando que Será que ele vem para a COP? Pois é, Lula voltou a convidá-lo para a COP, segundo aquela nota. Essa postagem do Trump aqui não só confirma a nota do governo brasileiro, que até agora a gente estava trabalhando, obviamente, com as informações que temos, que são as informações do governo brasileiro. Agora a gente tem o retorno do governo americano e é muito melhor do que a expectativa, garanto, pelas informações que eu tenho, do governo brasileiro. Porque havia uma preocupação, quando a gente está falando em cautela, é porque o governo está cauteloso, porque não sabe, como a gente comenta aqui o tempo todo, o que Trump pode dizer, pode mudar de opinião, é imprevisível. Trump está se mantendo coerente com os relatos que nos foram feitos pelo governo brasileiro. E esse fim aqui é quase mais que amigos friends. Agora, deixa eu trazer aqui a anatomia de um desconhecimento completo da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sobre essa ligação de hoje. Hoje cedo, como eu comentei para vocês, 9h01, a gente recuperou aqui, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer, olha, o Lula fica dizendo que não tem agenda, para o que pode ser mais importante conversar com o presidente americano. Foi uma conversa que já estava marcada, mas eles não sabiam, entre o presidente da República e o presidente americano Donald Trump, conversa marcada para as 10h30, isso 9h01 da manhã hoje. Aí o Paulo Figueiredo, aí veio a reunião, veio a nota do governo brasileiro e tudo que a gente está debatendo aqui para vocês. Aí, 13h15, horário Brasil, aqui que a gente está vendo, no Twitter, no X, né, ex-Twitter, o Paulo Figueiredo vai às redes sociais dizer que está em férias, mas que ele acordou com, ele chama embasbacado, vendo a imprensa, aí segundo ele aqui, né, nas palavras dele, comemorando, porque o Trump colocou o Marco Rubio em caps lock para negociar em caps lock em caixa alta com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Isso 13h15. Aí 13h... Deixa eu pegar o do Trump. Aí, aqui, ó. 13h36. O Trump vem e diz que foi ótima conversa, very good call, que eles discutiram muitas coisas, baseado em economia, comércio, como a gente disse para vocês aqui, ou seja, também zero palavra Bolsonaro no tweet de Trump. Lembrando que na nota da taxa, ele condiciona a taxação à situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro, diz que eles querem ter novas conversas e não num futuro muito distante, e espera que isso aconteça no Brasil e nos Estados Unidos, e diz, eu curti muito essa ligação, gostei muito da ligação, nossos países vão caminhar juntos. Então, minutos depois da postagem do Paulo Figueiredo. Lembrando, por que isso é importante? Porque Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro sempre se colocaram como os grandes interlocutores do Brasil junto a essa Casa Branca. Essa que tem Marco Rubio, que tem Trump, que tem toda essa turma que acabou resultando nessas medidas de sanções, etc. No fim das contas, quem saiu fortalecido foi Lula, enquanto Eduardo e Paulo ficaram ainda mais isolados e desmoralizados. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa ligação de Trump com Lula foi o golpe final para a dupla bolsonarista? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo.